O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre, ele não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus lhe disse: Logo os filhos são livres? Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pegue então a moeda e vai entregá-las a ele, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja hoje faz memória, e vai aparecer aí na tela para vocês, de Santa Teresa Benedita da Cruz, mais conhecida pelo seu primeiro nome, porque ela foi famosa já antes de ser santa e antes de ser católica. O primeiro nome dela, o nome de batismo dela, né? Edith Stein, é uma santa alemã, que nasceu no dia 12 de outubro de 1891 e morreu em 9 de agosto de 1942, no campo de concentração em Auschwitz, na Alemanha. E essa santa, que vem sendo cada vez mais conhecida, foi uma grande filósofa. Ela nasceu judia, de família de judeus. O pai nem tanto, assim, devoto, mas a mãe uma judia devota, religiosa realmente. E ela, quando entra na adolescência, pelos 14, 15 anos de idade, ela então conclui que Deus não existe. E ela abandona as suas piedades e a sua oração, que tinha aprendido com a mãe, né? De rezar como um judeu reza. Não, quando diz que ela conta que parou de rezar, não como a gente que parou de rezar, não estou rezando. Ela parou de rezar por uma convicção de que eu rezo para nada, então não existe, enfim. Mas, quando a gente pensa numa adolescente de 14, 15 anos, lá pelos idos então, se ela nasceu em 1891, ela tinha 14, 15 em 1905. É bem diferente dessas criaturinhas que têm 14 anos hoje e que não são ateus, são à toas, né? E muito diferente dos nossos jovens adolescentes que resolvem ficar ateus ou agnósticos quando vão para a Unipar, para a UEM ou coisa assim, que eles dizem que perderam a fé, quando na verdade só perderam a vergonha, né? E que a gente fala, que ele tinha que abrir o coração para Deus. Na verdade, ele precisa fechar o zíper da calça, que é isso que acontece hoje. Você conhece algum ateu? Você não conhece nenhum ateu, nem eu nunca conheci. Tem gente à toa, imoral. Ateu mesmo, é uma coisa muito rara. Tão rara que quando de fato é ateu mesmo, Deus faz grandes conversões, né? Que Deus prefere um ateu sincero na busca da verdade se perdendo do que a vida à toa e imoral que muitos vivem e aí acaba se afastando da fé. Fecha parênteses, mas ela ficou ateu mesma, nesse sentido, né? Mas, todavia, uma moça muito decente, muito ligada à família e muito competente, muito inteligente. Ela então, quando mocinha, né, vai entrando na juventude, ela tem uma vontade que à época era muito polêmica e não era nem costume, de fazer faculdade. E ela então se inscreve na faculdade na Alemanha e acaba entrando em 3 cursos simultaneamente. Meio que para testar de qual ela ia gostar e quantos ela iria dar conta. Mas ela se encanta verdadeiramente pela faculdade de filosofia.
E ela começa a estudar a filosofia. E essa busca do ser humano pelo sentido, pela verdade, os grandes temas da humanidade, os grandes filósofos e tudo mais. E fazendo a faculdade de filosofia, havia à época, era vivo, um filósofo que todo mundo que estuda filosofia precisa estudá-lo com algum tempo. Ele faz parte de qualquer bom currículo de filosofia, que é um alemão chamado Edmund Husserl, fundador de um pensamento, iniciador de um tipo de pensamento chamado fenomenologia. O estudo do fenômeno, das coisas. Um convite ao filósofo voltar para o chão e estudar os fenômenos da vida. Fenômeno significa aparição. Então, por exemplo, não é aparição de espírito, não. Aparição enquanto coisa que emerge, vem para cima. Quando a gente vê, às vezes, um jovem de um time de futebol desconhecido começa a fazer muito gol, fenômeno, é um fenômeno. Tinha um Ronaldo, fenômeno, é um negócio que aparece, que se impõe aos olhos, né? Então o estudo da vida, da verdade, a partir dos fenômenos, das coisas não muito viajadas, né? Mas encontrar a verdade, encontrar Deus, seja lá o que for, para eles lá, dentro dos fenômenos da vida. E ela ficou como que secretária dele na própria faculdade, porque daí ela se forma, faz doutorado, vira doutora em filosofia, né? E ela vai ficando famosa à época por ser uma companheira intelectual, vamos dizer assim, nas faculdades do Husserl, que é era já em vida, muito procurado e muito famoso. Pois muito bem, ela vai levando a sua vida, né? Vai caminhando com as suas coisas, e ela então começa a viver isso. Ela começa a conviver na faculdade com jovens e não tão jovens assim, cristãos ao seu modo, sobretudo protestantes, que na Alemanha tem muito, né? Os luteranos, enfim. E muitos judeus, porque a família dela vinha do judaísmo. Ela nunca tinha entrado numa igreja católica. Nunca tinha entrado. Mas ela conhecia a sinagoga e ela conhecia alguns templos do protestantismo da sua cidade, da sua região. E uma sinagoga e uma igreja protestante são uma sala de reunião, de estudo bíblico. É isso que é uma igreja protestante, é isso que é uma sinagoga, sinagoga do qual Jesus ia todo sábado pregar. É um lugar tido por sagrado, mas é uma sala de leitura bíblica e de pregação, né? De evangelização. Mas é um lugar que eles mesmos dizem que não tem nada dentro. É um lugar oco. É um lugar onde é que a gente vai se reunir, onde é que cabe todo mundo. Naquela sala, naquele lugar, naquela esquina, enfim. E aí então uma vez, ela por curiosidade, andando na cidade de Fraburgo, viu uma catedral, uma igreja muito bonita, ela sentiu vontade de entrar dentro da igreja. E ela entrou e ficou encantada com a beleza daquilo, da arquitetura, das imagens, dos vitrais e tudo. Para ela que não significava nada. E então uma mulher entra dentro da igreja também, era meio de dia assim. E essa mulher carregava sacolas de compra, de mercado. E essa mulher então se adianta a alguns bancos, vai quase ali nos primeiros bancos, deixa suas sacolas no chão e se ajoelha. Fecha os olhos, inclina a cabeça e ali fica alguns minutos. E aquilo deu um estalo na cabeça dela. O que tem aqui? Porque nos lugares que eu já fui, quando judia ou por conveniência, porque a maioria do que ela tinha acesso eram igrejas e templos protestantes, as pessoas não ajoelham lá. Tem nada lá. Tem o Deus que eles dizem que existe, que a minha mãe diz que existe. Mas o fato daquela mulher ter entrado e se ajoelhado, fechado os olhos e ficado ali uns minutinhos de cabeça baixa, e depois levantar, pegar suas sacolas, se benzer e voltar para sua vida, para sua casa, encantou e questionou as convicções dela. Os católicos creem que isso aqui não é um galpão, não é uma sala, não é um teatro, não é um lugar onde um mestre vai ensinar coisas que o povo simples não sabe. Alguém mora aqui. Então foi o primeiro entendimento dela a respeito da Eucaristia, do sacrário e da presença de Deus no meio de nós e da diferença da fé católica para qualquer outro tipo de fé. O sacramento, a presença não é oco,
Você entra dentro de uma igreja, ninguém está pregando, mas Deus está ali te esperando. Você ajoelha, fecha os olhos, porque tem alguém ali dentro. Você podia fazer isso no seu quarto, não é a mesma coisa. Podia fazer isso dentro do ônibus, viajando, mas não é a mesma coisa. Por que essa mulher desviou sua rotina, sua correria e veio aqui? Aquilo a questionou. Começou a mexer dentro dela. Depois, e por aqui ela já é uma mulher, né, dos seus 25, 27 anos de idade, ela tinha uma grande amiga que ficou viúva. E, passado algum tempo, ela foi visitar essa amiga viúva, para saber como estava a viúva. E ela encontrou nessa sua conhecida viúva, quando foi visitar, uma serenidade, uma força, uma calmaria que ela achou que não ia encontrar. E essa sua conhecida amiga viúva falou para ela da cruz, que cada um tem a sua, da cruz de Cristo, na qual a gente coloca a nossa própria cruz. Jesus também teve uma cruz. E aquilo foi, de novo, foi uma grande experiência para ela, a cruz de Cristo. Por isso que depois, quando ela entra para o Carmelo, ela entra no dia da exaltação da Santa Cruz, porque isso foi um grande assunto na cabeça dela, e ela quis ter esse nome daí religiosa. Santa Teresa, por causa de Santa Teresa d'Ávila, já chego lá, e da cruz, por causa do testemunho de fé dessa viúva amiga dela, jovem, e do dia que ela entra, né, ela passou a girar em torno da cruz, que para todo bom judeu a cruz é um escândalo e uma loucura de São Paulo, né? Pois muito bem, aquilo foi quebrando ela por dentro, né? Deus foi rachando a parede. Até que um dia ela foi tirar férias, alguns dias de férias no campo com alguns amigos. E esses amigos resolveram dar uma volta em algum lugar, amigos e amigas, aqueles grandes casarões. E ela ficou sozinha na casa que tinha uma grande biblioteca. E no início da noite, de noitinha, ela não quis ir com todo mundo passear. Ela quis ficar e ficou sozinha. E começou a ficar nervosa, entediada com aquilo. Eu devia ter ido. Mas ficou. Filósofa, doutora, tinha uma biblioteca lá nesse lugar, nesse hotel que eles alugaram. Ela falou, eu vou dar uma volta na biblioteca, né? E foi para a biblioteca folhear livro, pegar livro, olhar livro, pegar livro. Até que ela pega um livro então. O livro da vida, ela pegou lá. Livro da vida. Santa Teresa d'Ávila, ou Teresa de Jesus. E ela abriu aquele livro então. E começou a folhear o livro. E ela ficou em pé lendo o livro até o outro dia depois do sol nascer. Encostada, e ela começou a ler aquilo. E começou a ler, e começou a ler. O livro da vida é a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila, uma santa espanhola, né? A mãe do Carmelo, vamos dizer assim. Onde ela narra a sua vida, um pouquinho da sua infância, adolescência, e aí todo o seu processo, o livro é muito mais isso, né? Todo o seu processo de conversão interior já sendo religiosa. E ela não conseguiu parar de ler o livro. Quando ela viu, já era quase 8 horas da manhã, estava ela lá em pé, terminando de ler o livro. Então ela fecha o livro e diz, Deus existe, isso é verdade. E aquilo, pum, mudou a cabeça dela. Ela sai dali imediatamente para conversar com o pároco do lugar, da cidade, e contar da sua trajetória interior, e do quanto ela não queria ouvir muita coisa. Ela pede para o padre um catecismo da igreja e um missal para estudar. Ela fica mais alguns dias sem ir numa missa ainda. Ela toda elegante, toda filósofa, né? Toda exigente. Ela falou, o dia que eu for numa missa eu já tenho que saber que hora que senta, que hora que levanta, o que responde, o que fala. Não vou passar vergonha no meio dos outros. Mas dentro de poucos dias então ela vai a primeira missa da vida dela. E participa. E dali pouquinho tempo então, ela pede, naquele dia ela já pediu ao padre, né? O batismo, a eucaristia, a crisma, enfim, os sacramentos todos, que ela não tinha nenhum, porque ela era judia que virou ateia, né? Então ela se converte, isso acontece, ela é batizada no dia 1º de janeiro de 1922, portanto ela tinha 31 anos de idade, eu ia completar 31 anos de idade. Ela continua dando aula, ela continua assessora do famoso, ela continua nas suas buscas, e isso começou a chamar a atenção de muitas pessoas, que a Edith Stein, a nossa professora, a nossa doutora, virou católica, né? De judia, de ateia, num país de protestantes, agora é católica. Isso começou a chamar a atenção das pessoas. E ela faz então um grande trajeto interior em busca disso. E no dia 14 de setembro de 1936, portanto com 45 anos de idade, ela vai entrar no Carmelo,
na Alemanha, e vai ser carmelita. E escolhe por nome, então, o nome de quem a converteu, né? Teresa. Benedita, porque nesse tempo do batismo a ser monja, freira, ela frequentou alguns mosteiros beneditinos, mas não se encontrou ali como vocação, mas muito ajudou. Então, Teresa Benedita, por causa do São Bento, né, dos beneditinos, e da cruz, porque tem um livro dela famoso que se chama A Ciência da Cruz, que foi o grande encantamento dela, né? Coisa que para um judeu é escândalo. E então, quando começa o nazismo e a guerra, ela é transferida para um mosteiro, junto com outras várias monjas, para a Holanda, para fugir da Alemanha, da perseguição aos conventos, e sobretudo porque ela tinha uma ascendência de mãe no judaísmo, então não ia dar certo isso. Eles invadiam, prendiam, expulsavam, enfim, e se é judeu ou tem ascendência judaica, ia para os campos de concentração, né? Então ela é enviada à Holanda. Só que o que acontece na Holanda? Chega na Holanda, os bispos da Holanda peitam, em alguns artigos de jornal e coisa desse tipo, Hitler e o nazismo, que estava entrando também na Holanda. Então a Holanda sofreu bastante, a igreja na Holanda sofreu bastante uma retaliação dos nazistas. As casas religiosas todas são invadidas, os bens são confiscados, e muitos religiosos são expulsos. E ela é de mãe judia. Então ela é presa e levada para a Alemanha, no campo de concentração de Auschwitz, onde ela vai então ser e morrer mártire em Auschwitz, né? Então, no dia 9 de agosto de 1942, ela morre com outras pessoas, mas ela morre pelo crime da fé, por ser católica. E é uma santa que vale a pena se conhecer mais. Tem fotos dela da internet, porque ela é muito recente, né? Ela morre em 1942, era de uma família de condições, então tem fotos dela, antes inclusive da vida religiosa, uma mulher muito bonita, muito elegante, e que escreveu muitas coisas, porque foi também uma grande autora, uma grande escritora. Pois muito bem, irmãos e irmãs, o que isso pode nos ajudar a tudo isso no dia de hoje? O Evangelho nos fala, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará, diz o Evangelho, que os discípulos ficam muito tristes, mais uma vez com esse anúncio de Jesus. E aí São Mateus já cola na informação aqui, uma coisa que chega a ser no final das contas, hilária, não é? Jesus não tinha uma moeda no bolso. Jesus não tinha uma moeda no bolso. Para resolver a questão da moeda, ele falou: Pedro, lança o anzol, vai ali num rio, acha um rio e vai pescar. O primeiro peixe que você achar, abre a boca dele. Vai ter uma moeda dentro da boca do peixe, né? É no mínimo engraçado essa situação, né? São Pedro viveu cada coisa com Jesus. Você está pescando aí? Já jantou, já almoçou? O que você está fazendo? Não, eu vim buscar uma moeda. Mas nem... depois te conto. Pega o peixe, tem a moeda. A questão da moeda do templo. E aqui tem algo de muito interessante nesse evangelho, meus irmãos, que nos faz crescer como ser humano, como ser social, não só como cristão, em interação com Deus e com a igreja. Jesus está dizendo que ele veio para morrer e dar a vida. Isso é uma obra grande, você concorda comigo? Sim ou não? Quem está acordado, sim ou não? Pô, dar a vida na cruz. Isso é um grande projeto, certo? Isso é um grande feito. Morrer numa cruz, igual os bandidos que Roma mata na cruz. Isso é um grande momento na vida, é uma grande dor, é algo grande. Pois muito bem. Jesus está rodeado de pessoas pequenas, não de pessoas grandes, que chamam Pedro no canto e falam em voz alta para Jesus ouvir. Escuta, teu mestre não paga o imposto do templo. Veja, não é o imposto que se pagava aos cobradores de impostos, Zaqueu, Mateus, o imposto de viver naquela cidade que tinha que ser pago a Roma, que era a dona da cidade. O imposto do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém cobrava um imposto, uma taxa, e todo bom judeu paga. E se não paga, não pode ir lá oferecer seu sacrifício. Você tem que estar em dia com a mensalidade, vamos pensar assim. Escuta, teu mestre não paga o imposto do templo? Que história é essa que ele não paga o imposto do templo?
Todo mundo paga o imposto do templo, ele não paga o imposto do templo. E Pedro diz, não, ele paga sim, claro que ele paga, porque pagava. Mas está uma confusão então, veja, Jesus, que o povo diz que é Cristo, o Messias, esse Jesus que começou a dizer que é pão da vida e os cambal, ele não paga o imposto. Ah, danado. Esse Jesus não paga o imposto do templo, uma coisica de nada. Aí Jesus chama Pedro e fala o quê? Pedro, me responda uma coisa, os reis, eles eram muito acostumados com isso, os reinos. O rei cobra imposto de quem? Dos filhos ou dos escravos dele, dos estrangeiros que ele domina? Aí Pedro responde, Senhor, um rei não cobra imposto do filho. O rei cobra imposto dos estrangeiros. Aí Jesus diz, então o filho não tem que pagar imposto? Não, não tem que pagar imposto. Quem é o filho que não tem que pagar imposto? Jesus. Quem é o rei que não cobra imposto do filho? Deus Pai. Então, como é que Jesus vai pagar para rezar se ele mesmo é Deus? Né? Eu fico imaginando Jesus muitas vezes olhando para nós lá de cima e falando assim, ai meu eu do céu, né? Porque ele mesmo é Deus, como é que fica? Mas olha que isso aqui é importante, irmãos. Pedro, então quer dizer que filho não paga imposto para o pai, é isso? É, só escravo. Tudo bem, Pedro, mas para não escandalizar essa gente, para que esse assuntinho não vire assuntão, para que esse assuntinho não atrapalhe a grande coisa que eu tenho que fazer e as grandes coisas que eu estou para dizer, ninguém vai morrer por causa de uma moeda, vai? Não vai. Para mim é tão bobeira que inclusive eu faço aparecer dentro da boca de um peixe que você vai pescar depois. Vai lá e paga e dá o imposto então, por mim e por ti. Gente, olha a sabedoria de Jesus e o quanto isso aqui é importante na nossa vida. Muitas pessoas querem grandes aventuras espirituais. Muitas pessoas querem um grande sim, uma grande oferta a Deus, mas não consegue dar a moeda. Como é que vai dar a vida? Enquanto a gente continuar lutando, polemizando e arrumando confusão com os outros, quando não dividindo uma família, uma paróquia por causa de uma moeda, nós não estamos prontos para grandes coisas, nem para grandes bênçãos. Como é que Jesus vai dar a vida um dia, dar o sangue um dia, dar a carne um dia, se ele faz birra por causa de uma moeda? Não, porque eu não tenho que pagar o imposto, porque se fosse ver, que não é filho, porque todo judeu, porque eu não acho. Dá logo essa moeda. Perde para ganhar e deixa o outro ganhar para depois perder para você. Desculpa a palavra, muitas aspas na palavra. A santa malandragem de Jesus. A gente tem que aprender a não entrar em briga que a gente não tem o que ganhar. E a gente adora entrar numa briga onde a gente não tem o que ganhar. A gente adora produzir uma pergunta que a gente não sabe responder. Olha o que Jesus está dizendo aqui, gente. E como nos faz falta isso em âmbitos da nossa vida. E também na vida religiosa. O piseiro que vira a praga de uma moeda. As polêmicas que a gente causa. Desculpa o exemplo, não é para nada não. Mas é porque é o exemplo que vem, porque ele é muito corriqueiro, infelizmente. Entre 1000 afazeres que um padre tem, e 1000 desejos que um padre tem, quando vem uma pessoa se aproximar, entre tão grandes anseios que Deus poderia estar fazendo na alma, no coração e na conversão de uma pessoa, como é triste e desnecessário que alguém se mova e venha até o padre, não para confessar seus pecados, não para nada assim de muito, mas para perguntar se é mesmo pecado mortal, se ele devia parar de comungar porque ele bate palma na missa, na hora do glória. Mas quem é que produz essa pergunta na cabeça de uma pessoa? Você percebe a moeda? Você percebe a moeda? A moedinha? E nesse exemplo vamos tentar encontrar 1000 outros na nossa vida profissional, familiar e de igreja. Pedro, eu não tenho que pagar isso aí, mas para não escandalizar, para não causar tropeço, para não gastar tempo e não desviar do assunto, dá a moeda para ele. Mas Senhor, dá a moeda para ele. Gente, Paulo diz assim, com os fracos me fiz fraco, com os fortes me fiz forte.
Aprendi a chorar com quem chora, me fiz judeu com judeu, grego com grego, com tudo, me fiz tudo e tudo para todos, para ver se eu ganho alguém para Jesus. E se aprender, às vezes a gente, na nossa vida, todos nós, aprender a dançar conforme a música um pouco. Sabe? A estar junto. E não querer ser especial por causa de uma moeda. Se Jesus não paga esse imposto, nem toda justificativa teológica para ele não pagar o imposto resolveria a polêmica dele não pagar o imposto. Então paga o imposto. Perde uma moeda para ganhar o coração dele lá na frente. Jesus está querendo ganhar um coração, não está querendo poupar uma moeda. E como ele tinha muito mais assunto para conversar, inclusive com Pedro, ele já encurtou o assunto da moeda, porque esse não é o assunto principal. Pedro, então, pega a moeda, entrega a moeda. Como é que diz? E como é que vai dar a cruz se não consegue dar a moeda? E nós também, queridos. Como é que vamos dar a vida? Quando é que Deus vai poder nos usar? Só quando a gente parar de brigar por moeda. A gente se dói muito. A gente polemiza muito. Muitas pessoas querem ter uma caminhada com Deus, andar com Deus. Mas elas gemem para dar uma moeda. Como é que vai dar a vida? Se para dar uma moeda sofre esse tanto. E eu sei que você está entendendo, apesar de não estar conseguindo quase ficar acordado ou acordada, que eu não estou falando de dízimo aqui. Também. Mas não é esse o assunto da moeda. Você entende? Se a gente não consegue perder um pouco em alguns gostinhos, em algumas coisinhas nossas. Gente, as pessoas são muito porco-espinho, elas são cheias de mil questões, complexas demais. Sabe, tem gente que você não consegue manejar a pessoa, porque você não sabe como chegar. Jesus está ensinando o seguinte aqui, amigo, nós temos um grande assunto na vida. Dar a vida por Deus, dar a vida pela igreja, dar a vida pelo próximo. Mas nós estamos gemendo, chorando, blasfemando. Na moeda. Se você não consegue dar moeda, como é que você vai dar o lombo para o soldado chicotear? Não vai. Esses pequenos sofrimentinhos da nossa vida que viram um negócio assim, muito grande. Muito grande. Então Pedro dá a moeda para não escandalizar, não vir a ser tropeço para o outro. E aqui está então o uso da nossa liberdade. A gente é livre para quê, afinal de contas, então? Se eu sou livre de pagar o imposto, mas estou pagando o imposto, não, eu sou livre para amar. Eu sou livre para usar da minha liberdade, para edificar. Então, livremente eu pago o imposto que não é meu dever. Pago por amor a quem vai se escandalizar, não vai entender. Então a gente precisa ter essa inteireza na nossa vida. A gente pode estar causando escândalo sem perceber. E se percebe, não pode relativizar como se não tivesse. Mas todos nós, meus irmãos, somos exigidos em uma moeda. Uma moeda. Não pode ser motivo de escândalo. Pequenas regras não pode ser motivo de escândalo. Pequenas manias ou gostos, direitos inclusive, e verdades, porque não? Você tem suas convicções pequenas, eu também tenho as minhas, não está errado. Mas a gente tem que saber perder uma moeda para ganhar um coração. Entende isso? Não fica difícil, né? E foi isso que Jesus ensinou hoje. A gente fala de dar a vida. A gente fala de vocação, sim a Deus. E a moeda que Deus pede? E a moeda que a vida solicita? Como é que fica isso? Jesus mesmo vai dizer, quem não é fiel no pouco, não vai saber administrar muito, não. Mas quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, meus irmãos, às vezes, olha, esse caminho, inclusive, da santidade e tudo mais, isso é possível. Isso é possível. Mas começa nas moedas. Edith Stein, ou Santa Teresa Benedita da Cruz, ela viveu muitos martírios antes desse martírio. Você ser a doutora de filosofia da faculdade tal da Alemanha e entrar num Carmelo é o quê? É uma morte, é um martírio. Quantos, ao serem perseguidos por ser judeu, ou por ter uma mãe judeu, por ser católico, renegaram a fé e não morreram mártires? Mas fé, ninguém improvisa. Você não dorme sem e acorda com.
A fé é uma construção das pequenas moedas. E aqui nós vamos entender uma coisa. O que faz a fé crescer são as renúncias. Entende isso? Por que tem gente que reza, mas reza, hein? Reza é bom de reza. A pessoa consegue rezar muito, ter muitas devoções, fazer orações longas, sempre. Louvado seja Deus. Mas não cresce na fé. Porque a fé cresce mesmo. As estacas que faz a fé crescer são as renúncias que a gente fez ou não fez. Como essa igreja. Se no final da conta dela vai ter 9, 12 metros pelo lado de dentro, não sei. O fato é que o que vai crescer ali, vai crescer em cima de um pilar. Qual é o pilar sobre o qual uma fé fica grande? Para quem anda dizendo muito assim, acho que minha fé é pequena, acho que minha fé é fraca, eu não sei. Eu queria ter fé. Ok, você pode ter fé. Deus quer construir um edifício, um monumento de fé. Onde é que está essa fé? Gente, a fé não está nem nas vitórias que a gente tem. A fé está nas renúncias, nas moedas, que sem obrigação a gente dá. Nas boas obras, que sem obrigação a gente faz. Nas orações, sem obrigação. É na moeda dada. Qual é o nosso problema? A gente não sabe fazer renúncia. A gente não sabe fazer sacrifício da nossa vontade. Vai começar a Quaresma de São Miguel domingo. A semana que vem a minha vida vai virar um piseiro de gente do mundo inteiro. Estou até vendo. Perguntando e querendo assim. O ser humano é interessante. É Quaresma de São Miguel. Escolhe uma coisa para fazer jejum. Aí você dá o exemplo assim, sei lá, um doce, um chocolate, uma cerveja. Aí começa o caminhão de... E chocolate sem açúcar é light? Pode. Mas cerveja sem álcool também? Eu não sei, meu irmão, eu não tenho... Pergunta você. Faz livremente uma renúncia. Faz livremente uma caridade. Faz livremente uma boa obra. Você está entendendo? Faz livremente um sim. Ou precisa toda vez o padre entrar na história para o teu sim virar sim? Faz livremente. Sabe? Se sacrifica livremente. Não precisa ninguém te pedir, não precisa ninguém te falar. Você já não está vendo que estão te pedindo as tuas moedas? Precisa mesmo. Padre fala com ela, padre fala com ele, que se o senhor falar, ele aceita. Sim, eu falo, ele aceita. Sim, eu falo, ela aceita. A gente fica abençoado porque precisava da situação, da coisa. Mas ele não cresce. Que não fez livre. Tudo que você não faz livre não fica com você. Você já reparou? Na escola, o que a gente aprendia de verdade? O que a gente estudava livremente. Quando a gente tinha que estudar, porque a prova é amanhã, filha de uma mãe de uma professora, não gosta daquela mulher, eu não entendo essas coisas, mas eu preciso estudar. Você estudava, tirava a nota, não repetia, no outro dia não lembrava um ato que respondeu na prova. E tudo que não é livre não fica com a gente. Então, meus irmãos, Jesus chegou onde chegou. Teresa Benedita da Cruz chegou onde chegou, porque livremente entregou moedas que a vida pede. Sem blasfêmia, sem gemido, sem luta, sem provar nada para ninguém. Deixa ele achar o que ele quer achar livremente. O evangelho é maior que certas coisinhas. E é sobre essas coisas que uma fé vai ficando maior, mais robusta, mais forte. Então será que hoje a gente não tem que analisar a nossa consciência, todos nós, eu também? Será que nós não estamos buscando fé? Ou uma fé mais robusta, ou uma fé mais forte, no lugar onde ela não está? E será que a gente não percebe ou faz de conta que não sabe? Porque a gente sabe ser malandrinho também. E a gente acaba não buscando a fé onde ela está. E o que é que faz um homem de fé, uma mulher de fé? A renúncia. A renúncia. As coisas na vida que eu abri mão livremente. E que se eu for contar, vai escandalizar. Nem todo mundo precisa saber. As renúncias que a gente fez livremente, as ofertas que a gente fez acima de uma média livremente. Mas precisava!
Eu não sei se precisava. Como uma vez, algum tempo atrás, eu vi um jovem dando um testemunho e falando disso. Que a liberdade, né? Ele foi muito doido. Ele foi muito cheirador de cocaína e muito frequentador de zona. Aí ele teve uma conversão lá pelos seus 26, 27 anos de idade, já há quase 8 anos ele está limpo e tudo. E aí ele encontrou um jovem em algum lugar assim, e ele traz o estilão daquela vida. Então ele tem umas tatuagens, ele largou a orelha e tal. Então um cara bateu o olho nele, se aproximou dele em algum ambiente público, que tinha muita gente. E aí, mano, certo, não sei o quê, puxou o assunto, falou, tudo bem? Bem, tal, não sei o quê. Falei assim, cara, você não tem um negócio aí não e tal. E jogou os verdes, os trejeitos que ele conhecia da vida velha dele. Ele falou assim, a pessoa me olhou e achou que eu, né? Ele falou assim, ô irmão, toma nessa não. Faz 8 anos que Deus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida. Falou, velho do céu, esse negócio de Jesus é verdade mesmo, cara? Você quer? Falou, é. O cara, acho que eu precisava de sair um pouco às vezes também, velho. Que tem hora que eu vou te contar, não sei o que. Começou a abrir o coração com ele ali. Ele falou assim, rapaz, tem que ter fé, vamos tal. Aí ele virou pro falou assim, mas me diz uma coisa aí, tipo, esse negócio de Jesus aí, se eu for nesse negócio aí desse acampamento, não pode mais nem um tirinho, nem de vez em quando. Tirinho é o, né? É aquela no narizinho ali para dar uma energizada no caboclo, né? Ei, mas se eu for nesse negócio aí, esse negócio que você fez aí, não pode mais nem um tirinho. Ele disse que na hora ele falou, velho, não é que não pode, é que não precisa mais de um tirinho. Eu não sei se eu não uso, porque não é porque não pode, é porque não precisa. Por que você não usa mais? Porque não pode, é pecado, vai para o inferno? Sim, mas é porque eu não preciso. Essa liberdade. A liberdade. E enquanto a gente não é livre assim por dentro, nem saber que vai para o inferno nos para. É a verdade. Ou você acha que quem está pecando aí acha que o que está fazendo vai levar para o céu? Sujeito que hoje está traindo esposa, está dando tirinho e tirão, vendendo o tirinho e o tirão. Ele não sabe que isso aí manda para o inferno. Ele acha que com isso aí vai para o céu ver os anjos de Deus. Quem sabe? Mas é só Cristo que liberta por dentro. Só que aí fica na nossa mão usar dessa liberdade ou voltar a brigar ou continuar brigando por moedas, quando não causando escândalo, quando não tirando o foco do grande assunto que é a cruz. E Jesus não quis gastar tempo com o assunto da moeda, resolveu rapidinho para poder voltar a falar do que ele quer falar, do que ele precisa falar, porque é o que a gente precisa ouvir. Vamos ficar em pé? Aflições e tribulações não vos valeu.